Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para leigos e leigas, paz e bem. Então, nós estamos trabalhando nesse último semestre do curso de Teologia, a Teologia Prática. Então, nós trabalhamos 18 matérias nesses 2 anos, né? E agora vamos pela Teologia Prática, que dentro da Teologia Prática tem bastante coisa que nós já vimos, né? Já vimos a questão do pecado, vimos a questão, agora estamos vendo a questão da moral, moral social, moral sexual, depois vamos ver bioética e assim vai. Bom, no encontro passado a gente viu a questão da moral social e hoje nós vamos ver a moral sexual. A igreja e a homossexualidade, ou aquelas pessoas que não são casadas na igreja, como é que a gente vai, dentro da teologia, como é que a gente vai poder fazer o que Jesus fazia com ele se ele estivesse aqui hoje? Então é isso que nós vamos conversar. Mas, a grosso modo, o que é moral? Moral significa, tem duas coisas, né, que nós não podemos confundir, é moral e moralismo. Moral significa valores. Tudo aquilo que a sociedade colocou em toda a sua história como valores. Vamos dar um exemplo? O casamento entre homens e mulheres. Homens e mulheres. E tem a sua família, tem seus filhos. É um valor, né? Hoje em dia, esse valor está sendo quebrado pelo o casamento ou união, vamos dizer assim, né? De homem com homem e mulher com mulher. Tudo bem, é o que acontece, né? O outro valor que nós damos na igreja é a questão dos sacramentos. Isso é para católico, né? Os sacramentos, que é o batismo, é a catequese, é a eucaristia, é a crisma, a unção dos enfermos e assim vai, né? Para nós é um valor. Todo mundo gosta de, que é católico, né, cristãos, e mesmo de outra religião, dentro da sua religião, é, ministrar esse sacramento, receber esse sacramento. Então, moral é tudo que são valores. Por exemplo, respeitar os mais idosos, né? Respeitar os mais idosos, né? Antigamente a mãe e o pai ensinavam a dar benção para o pai, benção para a mãe. E hoje, como é que está isso? Então, está mudando bastante, né? Bom, mas hoje, então, nós vamos falar, falamos do encontro passado, moral social. Moral, valores, que a sociedade colocou como valores. Tem muita coisa boa que, infelizmente, está sendo perdida, né? E social é como que a gente se relaciona com esse pessoal. Hoje vai no mesmo caminho, porque nós vamos falar da moral, né? E da moral sexual. A Igreja Católica, ela tem uma grande história, que nós sabemos disso, né? 2000 anos de história. E quando a igreja começou, né, ainda não era a igreja católica, né? Era a igreja primitiva, é o cristianismo primitivo. E foi até lá pelo ano 250, por aí, né? Mas depois começou a crescer, até que a gente perdeu esse valor, vamos dizer assim, né? Isso é moral, perdeu esse valor. Aquilo que Jesus nos ensinou, quanto mais o tempo foi passando, mais foi perdendo essa essência desse valor. E lá no ano 312 começou um movimento, o Império Romano queria tomar conta da igreja e conseguiu. No ano 318 bateu o martelo da nossa era e o Império Romano tomou a nossa igreja. Foi tudo para o lado deles. A igreja largou de ser de Jesus e passou a ser do poder. Aí começou a criar grandes catedrais, grandes basílicas, coisa que a igreja, Jesus andava pelos montes, Jesus andava pelas casas, Jesus reunia com os pobres, aí acabou tudo. E passou a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Até hoje, né?
romana, porque ela pertencia ao Império. E o primeiro concílio foi no ano de 1320, perdão, no ano 325, o concílio de Niceia, e ali bateu o martelo. Daí para frente o Império começou a mandar. E dentro esse negócio de casamento virou uma bagunça. É, só até o ano 1000 a igreja não tinha assim um determinado que era sacramento. E foi só no ano 1215, né, no quarto concílio, né, é que a igreja começou então a colocar normas nos sacramentos, inclusive o sacramento do matrimônio. Mas nunca é bom a gente deixar de lembrar, às vezes a gente esquece, que dentro da Igreja Católica nós não temos casamento. Não, não tem. Casamento é lá no civil, é lá no cartório. Dentro da Igreja Católica nós temos um sacramento chamado matrimônio. E assim são 7 sacramentos que vocês já sabem, que a gente já falou aqui. E hoje em dia, então, antes do Vaticano II, a igreja tinha um monte de normas, né? Mas no ano 1963, começou praticamente em 63, 64 e 65, a igreja passou por um grande concílio, foi o último que nós tivemos, né? Já teve 21 concílios, foi o último. E nesse concílio, chamado Vaticano II, muitas coisas ficou para trás. A igreja passou de ser mandona, a igreja passou de ser autoritária, a igreja passou a ser mãe. Olha que melhorada que nós demos, em 60 anos vai inteirar. Olha que melhorada que, né? Aí a igreja passou a ser mãe. Mas nós temos muitos ainda, vamos dizer assim, coisas do Império Romano dentro da nossa igreja ainda, que não conseguimos tirar ainda. Então hoje nós vamos conversar sobre isso. A igreja e a homossexualidade, né? Porque a igreja, ela ensinava, antes do Vaticano II, que só pode, o casal só poderia ter relações sexuais para procriar. É como se fosse lá o animal, né? Você coloca a vaca lá com o boi, ela tem uma relação, fica grávida e acabou. Mas a gente sabe que, mesmo entre todos os católicos do mundo, menos de 10% segue essa regra. Quer dizer, praticar sexo não por prazer, mas para procriar. E aí o meu professor de teologia, quando eu estudei lá na PUC, ele dizia que isso aí não é questão teológica, isso é questão zoológica, né? Então, aí o que acontece? Agora apareceu aqui entre nós, né, o problema da homossexualidade. Nós já tratamos desse assunto em na época, na parte do pecado, aí para trás, mas ele volta aqui nesse tema agora, que nós estamos falando da teologia prática, né? E o pessoal dizer que o Papa Francisco é a favor disso aí. Não. O Papa Francisco jamais falou que nós vamos ministrar um sacramento para esse pessoal. Sempre que o Papa Francisco fala, é aquilo que Jesus falou. Nós devemos ser amorosos para com as pessoas. A igreja, a palavra é a igreja, não é o igreja. É uma palavra feminina, que significa a igreja é a mãe. Ela não é pai, ela é mãe. E a mãe é cheia de amor pelos seus filhos. Se esse pessoal, que tem o casamento lá no civil, né, que legalizou homem com homem e mulher com mulher, for procurar nós na igreja, como é que a gente vai fazer? Nós vamos negar? Vai lá, quer participar da missa. Como é que vai fazer? Quer participar da Eucaristia, mas a Eucaristia é só para quem é casado na igreja, que já foi ministrado, recebeu o sacramento do matrimônio. Tem aqueles também da segunda união, que casou, não deu certo, e agora? Recebe a comunhão ou não? Outra pergunta.
Isso não é eu que vou responder, nem você. Ficou para nós pensar. Outra pergunta. Essas pessoas que convivem homem com homem, mulher com mulher, vai pegar filho para criar. Vai querer batizar. Como é que vai fazer? Vai querer colocar na catequese para receber a primeira Eucaristia, os filhos. Como é que vão fazer? Os filhos têm culpa disso? Eles também são vítima. Eu nem sei se a palavra é vítima, mas a palavra eles são faz parte dessa nova desse novo valor, vamos dizer, para eles, né? Porque para mim não é de valor. Agora, agora Jesus, se ele estivesse aqui hoje, o que ele ia fazer? Ele ia amaldiçoar os homossexuais, as mulheres lésbicas, os trans. Ele ia amaldiçoar? Eu acredito que não. Porque Jesus era cheio de misericórdia. Ele não se preocupou com o moralismo. Ele se preocupou com a injustiça. Ele se preocupou com a fome. Ele se preocupou com a doença. Ele se preocupou com o machismo. Ele se preocupou com o império que estava matando as pessoas. Então Jesus andava na contramão. Jesus andava para o lado avesso das pessoas. Então, o nosso texto de hoje, pessoal, na apostila de vocês aí tem, na página 102, né? Uma reflexão bíblica, né? Como que a gente, como que a Bíblia trata também isso aí. Só que a Bíblia tem muita contradição, né? Por exemplo, ó, em Gênesis 19, de 1 a 28, conta a história de Sodoma e Gomorra, que Deus acabou com a cidade por causa do homossexual, né? Acabou com a igreja, acabou com a cidade, vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo, pessoal, Romanos fala, a carta aos Romanos, no capítulo 21 e 27, fala do grande pecado de ter relação homem com homem. E ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o pai pode vender a filha como escrava. Não é uma contradição? Prevê pena de morte para quem trabalha no sábado, né? E proíbe quem tocar numa mulher que está com menstruação. Quer dizer, pena de morte para quem trabalha no sábado, tem que morrer. E se alguém está com menstruação, que culpa a pessoa tem? Não pode tocar na mulher, que fica impuro. Outra coisa interessante, pessoal, também, é que o Levítico proíbe comer marisco e proíbe aproximar-se. Não pode comer marisco. Marisco é o peixe, né? Que é o peixe sem escama. E ao mesmo tempo, se alguém tem problema de deficiência física, por exemplo, é cego, ou é surdo, ou a pessoa é coxa, não pode andar, não pode entrar na igreja. Então a Bíblia também tem muito. Por que a Bíblia tem essas contradições? Porque a Bíblia é a história de um povo. É a história de um povo oprimido caminhando junto com seu Deus. Desde que a Bíblia começou a ser escrita, há 3.000 anos atrás, quase 4.000 anos atrás, desde que a gente sabe que a história da humanidade, a gente vive entre o bem e o mal. E a Bíblia está no meio também. Então parece muitos textos aqui que não é palavra de Deus. Ah, mas então a Bíblia é palavra de Deus. É, mas nem tudo. É palavra de Deus na palavra humana. É o homem e a mulher que escreveu. Por exemplo, lá no livro do Deuteronômio, né, aparece lá um trecho que diz assim: se seu filho não te obedece, né, leva ele, entrega para os anciãos. Os anciãos levam ele até a porta da cidade e mata ele, apedrejado. É melhor morrer do que ficar tendo problema com o pai e com a mãe.
Quer dizer, vai ser uma limpeza para Israel. Pena de morte. O filho, se ele não obedece, manda matar. Quem tem coragem de fazer isso? Está lá no livro do Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18, até o 21. Pode conferir. É palavra de Deus? Manda matar o filho apedrejado, palavra do Senhor. Não é, Deus não quer que mate ninguém. Muito bem. Outra coisa, pessoal, a questão do homem, a partir do século IV, na Igreja Católica, então a homossexualidade passou a ser um tabu moral, um pecado inominável. O amor que não se atreve a dizer o nome. A relação de homossexual passou a ser considerada mais pecado, mais perversa do que o assassinato. Então, um homem que tem relação com outro homem é mais pecado que matar os outros. Segundo a igreja lá no século IV, né? No século IV, 1300 e pouco, né? Mais pecado do que incesto e canibalismo. O que é incesto? Incesto é o pai praticar sexo com a filha, ou sexo de irmão com irmão, ou padrasto com a enteada, ou com criança. Olha que pecado que é. E para a igreja, o homossexual é mais pecado que isso. Canibalismo é comer carne humana. Antes do ano 1000, pessoal, não havia casamento no religioso. Eram os noivos que se encontravam, o noivo com a noiva, dentro da família, eles se faziam um compromisso um com o outro, e a testemunha era o pai e a comunidade. Até hoje é assim, pessoal. Hoje em dia, o protagonismo dos sacerdotes, a turma não sabe, mas quem ministra o sacramento do matrimônio não é o padre, é o marido, o noivo e a noiva. O padre só dá a bênção final. Pode prestar atenção na profecia, até hoje é assim. Bom, na Idade Média, o amor não era o principal motivo de união de pessoas, embora pudesse existir. Tanto que aceitava o concubinato frequente e o divórcio. Somente no quarto concílio de Latrão, em 1215, a igreja assumiu o matrimônio como sacramento e passou, então, a estabelecer regras para ele. Muito bem, criançada. Aí na apostila que vocês têm, se alguém está assistindo pelo YouTube e não tem apostila, aí é só entrar no meu WhatsApp e a gente manda para vocês. Olha, uma apostila bonita, olha aqui, olha que linda. Ela tem, quer ver só, vou mostrar para vocês. Uma apostila tem um curso de teologia quase inteiro aqui, olha. Tem quase 200 páginas, certo? Aqui nós estamos falando então do curso de teologia para leigos e leigas lá. Então, vocês estão convidados aí. Pede a apostila, a gente só cobra o xerox, tá? Porque a gente também não tem como tirar apostila para todo mundo. Vamos por 200 páginas, quanto fica xerox? É para você ver, né? Não é tão caro, não. É 200, sei lá, vai ter que fazer a conta aí. Outra coisa, pessoal, interessante aqui, é que para fundamentar esse que nós estamos falando do homossexualidade, dessa perversa ódio que o povo tem, de modo geral, a sociedade tem do homossexual, e a igreja rejeita, condena. Quando eu falo igreja, não é de modo geral, tá? Eu não condeno. Eu também, para mim, acho esquisito também, mas se vem na minha, eu recebo com todo carinho. Eu amo as pessoas. Eu penso, como é que Jesus ia fazer se fosse na época dele? Aí nós pegamos aqui a primeira carta de João, que está aqui na Bíblia. A primeira carta de João, o capítulo 4. E aqui vai dizer, pessoal, a primeira carta de João, o capítulo 4, vai dizer a grande importância, então,
do, do amor. Aqui vai aparecer no capítulo 4. Vocês podem pegar aí para ler, mas que ainda não vamos ler porque não vai dar tempo, mas eu vou ler algumas partes, né? Diz assim, ó, no versículo 1, 1 João 4, vocês vão ler inteiro, tá? De 1 a 28. Vai dizer, aliás, de 1 a 21, perdão. Vai dizer assim, ó. Amados, não acreditem em todos o que diz ter o Espírito. Ao contrário, examine os Espíritos para ver se vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, olha, quando alguém estiver pregando alguma coisa, consulta o Espírito Santo para ver se vem de Deus. Vê se ele está falando a verdade, ou ela está falando a verdade, ou ela está falando besteira. Isso serve para votar também, pessoal. Todos os candidatos vão votar agora para presidente, vão votar para governador, vão votar para deputado. Vê os caras que estão a favor da vida. Quem está a favor da vida? Dando saúde, emprego, cuidando de vacinas, cuidando da saúde do povo, está a favor da ciência, ou não está? Então, vamos pensar bem na hora de votar. Então, examine os espíritos, né? E aqui vai falar o que é examinar o espírito? A Bíblia fala que pela árvore você conhece os seus frutos. Se a árvore dá fruto mau, então ela não presta. Se ela dá fruto bom, ela é boa. Assim é o candidato, assim é o padre, assim é o professor, assim é eu, é você, é todo mundo, né? E aqui, pessoal, se vocês vão ler, vai aparecer, ó, 10 e mais um. Aparece 11 vezes a palavra amor. Ó, ele começa aqui no versículo 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que bonito. E tem mais aqui para encerrar. Ó. Ele diz, ó, se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, esse tal é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, como é que eu posso amar a Deus e pregar a pena de morte? Eu já vi um ministro da Eucaristia no altar cochichar comigo, dizendo assim, eu quero ver esses baderneiros debaixo da terra. Mas baderneiro na ótica de quem? Dele. Quem somos nós para julgar os outros de baderneiro? Né? Quem prega armas para todo mundo ficar armado, para matar um ou outro, esse também não ama Deus, é mentiroso. Fala que Deus está acima de tudo, mas não vive essa prática. Para encerrar, pessoal, está chegando já a hora, lá no capítulo 3, agora o Evangelho segundo João, aqui é carta de João, não vamos misturar as coisas aí, tá? Diz assim, capítulo 3, versículo 16 e 17. Deus enviou seu Filho único no mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha que bonito. E o 17, todo aquele que não crê já está, né, condenado. Então Jesus veio para salvar o mundo. E ele salvou o mundo? Não salvou coisa nenhuma. Porque o mundo está cada vez pior. Mas daí vai falar nesse texto que eu falei para vocês. Se você segue a Deus, segue a Jesus, segue a igreja, você será salvo do mundo. Versículo 6 da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6. Então vamos ficando por aqui e que Deus abençoe todos vocês. E no próximo encontro vamos falar sobre bioética. O que é isso? Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inscreva no nosso canal, pede para mais gente se inscrever, liga para os seus amigos, manda o vídeo para todo mundo, pede para se inscrever, pede para ver o vídeo. Isso também é evangelizar. Até a próxima, se Deus quiser.